Resumo do livro. Em seus passos. O que faria Jesus? De Charles Sheldon. O algoritmo da imitação no HD do mundo. Iniciamos a análise de, em seus passos, o que faria Jesus. A análise profissional de Charles Sheldon revela que a fé sem aplicação prática é um código morto. Ele apresenta a história de uma igreja que decide fazer um pacto. Por um ano, ninguém tomaria qualquer decisão sem primeiro perguntar: o que Jesus faria em meu lugar? No HD do mundo, enfatizamos que, em 2026, onde a ética é frequentemente sacrificada pelo algoritmo do lucro rápido, este livro propõe um reset moral. A análise técnica demonstra que essa pergunta atua como um compilador que verifica se a nossa vida é compatível com os padrões do reino de Deus. A análise profunda sugere que seguir os passos de Jesus exige um upgrade de coragem. No HD do mundo, explicamos que a trama acompanha diferentes perfis. Um empresário, uma cantora, um editor de jornal menos, mostrando que o custo do discipulado é alto. No HD do mundo, ensinamos que Jesus não é apenas um ícone histórico, mas um modelo de software para a humanidade perfeita. Charles Sheldon argumenta que, se todos os cristãos aplicassem esse comando básico, o sistema social seria completamente restaurado. Este livro funciona como um guia de configuração ética, transformando a religiosidade teórica em um movimento prático de transformação da vizinhança e dos negócios. Integrar o princípio de Sheldon no seu cotidiano é como ativar um assistente virtual de consciência em tempo real. No HD do mundo, tratamos essa pergunta como o comando raiz de todas as suas pastas de vida. Ao longo desta análise, exploraremos como essa prática afeta as finanças, os relacionamentos e a carreira. No HD do mundo, o objetivo é que você entenda que seguir os passos não é sobre repetição mecânica, mas sobre ter o mesmo processador de amor e justiça que Cristo teve. Parte 1. O pacto do primeiro passo, derrubando sistemas de egoísmo. A análise profissional de Charles Sheldon revela que o maior erro de processamento de um cristão é separar a vida espiritual da vida secular. Ele descreve como o pastor Henry Maxwell desafia sua congregação a instalar um filtro ético em tempo real. No HD do mundo, enfatizamos que o pacto de não agir sem antes perguntar o que Jesus faria funciona como uma trava de segurança contra o egoísmo sistêmico. A análise técnica demonstra que, quando esse algoritmo é aplicado, muitas funções que antes pareciam normais, como lucros abusivos, omissão social e vaidade, são identificadas como erros de sintaxe moral. No HD do mundo, ensinamos que seguir os passos de Jesus não é um tema de interface, mas uma mudança no núcleo kernel de como operamos na sociedade. No HD do mundo, detalhamos o impacto no mercado. O livro mostra o caso do editor de um jornal que, ao aplicar o filtro, decide não publicar notícias sensacionalistas ou anúncios de bebidas alcoólicas, mesmo perdendo receita. A análise profunda sugere que, em 2026, onde o sucesso é medido por métricas de engajamento a qualquer custo, o modelo de Sheldon é extremamente subversivo. No HD do mundo, explicamos que Jesus operava sob uma lógica de lucro eterno, onde o bem-estar do próximo é o KP, indicador de desempenho principal. O sistema de egoísmo começa a cair quando indivíduos decidem que a integridade do código é mais importante que o acúmulo de dados financeiros. Integrar esse pacto no seu cotidiano exige um reboot na sua coragem. No HD do mundo, tratamos a pergunta de Sheldon como o comando de depuração da alma. Ela revela rapidamente onde os seus interesses pessoais estão entrando em conflito com o propósito divino. Ao adotar esse primeiro passo, você deixa de ser um usuário passivo da religião e se torna um desenvolvedor de um novo mundo. No HD do mundo, o objetivo é que você perceba que, embora o custo operacional de seguir Jesus seja alto, o retorno sobre o investimento é uma vida de significado que nenhum algoritmo humano pode replicar. Parte 2. O custo do upgrade. Ética de Cristo versus sistema do mundo. A análise profissional de Charles Sheldon demonstra que seguir os passos de Jesus não é um patch gratuito. Ele exige um alto custo de processamento. Quando os personagens do livro começam a aplicar o algoritmo U,
que Jesus faria? Eles enfrentam conflitos de compatibilidade imediatos com o ambiente ao redor. No HD do Mundo, enfatizamos que a ética de Cristo é um sistema operacional disruptivo. A análise técnica revela que o empresário que decide ser honesto pode perder contratos, e o jornalista que escolhe a verdade pode perder assinantes. No HD do Mundo, ensinamos que o sistema do mundo é programado para o autointeresse, e qualquer tentativa de inserir o seri, o sacrifício e da justiça gera uma mensagem de erro na cultura dominante. No HD do Mundo, detalhamos o paradoxo do sucesso. Sheldon apresenta Rachel Winslow, uma talentosa cantora que desiste de uma carreira lucrativa no entretenimento comercial para cantar em missões nos bairros pobres. A análise profunda sugere que em 2026, onde a métrica de valor é a fama e o branding pessoal, a escolha de Rachel parece um erro de lógica. No HD do Mundo, explicamos que Jesus redefiniu o conceito de sucesso como fidelidade ao propósito, e não como acumulação de recursos. O custo do upgrade é a disposição de ser visto como um sistema obsoleto pelo mundo para ser considerado uma tecnologia de ponta no reino de Deus. A pergunta de Sheldon remove a maquiagem da religiosidade de fachada e expõe o verdadeiro hardware da nossa fé. Integrar. Esse nível de integridade no seu cotidiano exige que você aceite que nem todos os seus periféricos amigos, contatos, oportunidades serão compatíveis com a sua nova configuração. No HD do Mundo, tratamos o conflito com o mundo como um sinal de que o seu sistema está operando corretamente. Se a sua fé nunca gera atrito com o egoísmo ao seu redor, talvez você ainda esteja rodando o software antigo. No HD do Mundo, o objetivo é que você entenda que o sacrifício não é uma perda de dados, mas um investimento em um servidor muito mais estável e eterno. Parte 3. O efeito em rede, transformando a comunidade. A análise profissional de Charles Sheldon revela que a obediência individual gera um efeito cascata imparável. Tecnicamente, ele demonstra que a pergunta "o que Jesus faria?" não fica restrita ao hardware de quem a faz. Ela se propaga como um sinal Wi-Fi de alta intensidade, influenciando toda a topologia da rede social. No HD do Mundo, enfatizamos que a mudança do pastor e de alguns membros da igreja em Raymond acabou forçando uma atualização de sistema em toda a cidade. A análise técnica mostra que o amor prático e a integridade radical atuam como um protocolo de rede superior, que acaba por expor a lentidão e a corrupção dos processos antigos. No HD do Mundo, ensinamos que um único usuário operando no código de Cristo pode ser o ponto de restauração para uma família, uma empresa ou uma comunidade inteira. No HD do Mundo, detalhamos a conectividade espiritual. O livro descreve como a assistência aos necessitados e a renúncia a privilégios criam novas rotas de comunicação entre classes sociais antes isoladas. A análise profunda sugere que em 2026 vivemos em bolhas de dados fechadas, mas a ética de Jesus quebra esses firewalls. No HD do Mundo, explicamos que o cristianismo de Sheldon é inerentemente comunitário. Ele busca o bem comum, o Common Data Service do reino. Quando o editor, o empresário e a cantora unem seus recursos sob o comando de Jesus, eles criam um ecossistema de suporte que o sistema do mundo não consegue replicar. O efeito em rede prova que a luz de um único dispositivo fiel pode iluminar todo o servidor da sociedade. Integrar esse efeito no seu cotidiano significa entender que o seu comportamento é um broadcast constante. No HD do Mundo, tratamos as suas escolhas éticas como um sinal que você emite para o mundo. Quando você decide perdoar, ser honesto ou generoso, você está atualizando a percepção de todos ao seu redor sobre quem é Deus. No HD do Mundo, o objetivo é que você perceba o seu potencial como um repetidor de sinal. A pergunta de Sheldon no seu coração tem o poder de reconfigurar o destino de muitas outras pessoas que estão apenas esperando por um exemplo de software que realmente funcione. Conclusão desse maravilhoso livro. Em seus passos, o que faria Jesus?
de Charles Sheldon, assumindo o controle. O desafio de Sheldon no HD do mundo encerra a análise de Em seus passos, o que faria Jesus? Com uma convocação à ação. A análise profissional de Charles Sheldon nos prova que o cristianismo não é um sistema de crenças passivas, mas uma série de decisões deliberadas. Tecnicamente, o livro nos desafia a substituir o nosso piloto automático de conveniência pelo comando manual da vontade de Cristo. No HD do mundo, reforçamos. Em 2026, a pergunta "O que Jesus faria?" continua sendo o antivírus mais potente contra a hipocrisia e o egoísmo digital. Seguir seus passos não é uma tarefa para o futuro, mas uma atualização que precisa ser instalada agora, no seu próximo e-mail, na sua próxima compra e na sua próxima conversa. A análise profunda sugere que o verdadeiro impacto de Sheldon não está na resposta que ele dá, mas na pergunta que ele nos obriga a fazer. No HD do mundo, destacamos que o autor não oferece um script pronto, mas um método de processamento. Ele quer que você desenvolva sua própria conexão com o mestre para discernir o caminho. O legado desta obra é a transformação da realidade, através da fidelidade nos pequenos processos. No HD do mundo, acreditamos que você termina este resumo com o sistema configurado para o discipulado real. A pergunta foi lançada no seu HD. O que você fará com ela é o que definirá a qualidade da sua conexão com a eternidade. O HD do mundo conclui este resumo desafiando você. Se Jesus fosse o administrador do seu dia hoje, o que mudaria no seu log de atividades? Inscreva-se para manter sua bússola moral alinhada e deixe seu comentário. Em qual área da sua vida é mais difícil perguntar: o que Jesus faria?